Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento produtora Infinity Plus. Está no ar mais um episódio do ConstruiCast e hoje vamos falar sobre um tema, eu reputo, muito importante, que é arquitetura e urbanismo em projeto social. Para falar sobre o assunto, eu recebo a arquiteta e urbanista Maria Tereza. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada do convite. Para iniciar nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro se apresentasse aqui, falasse um pouquinho sobre você. E na sequência, eu já queria que você emendasse falando de onde surge essa ideia de projeto social. Tá bom, meu nome é Maria Tereza, né? Sou arquiteta urbanista, me formei em 95, comecei a faculdade buscando aí um trabalho voltado para as artes, que a arquitetura tem muito isso, e me descobri num outro caminho, que é trabalhar com urbanização de favelas. Ano que vem já tem 30 anos de caminhada nessa área das políticas públicas de habitação e urbanização social, que é o tema que você convidou, e eu fico muito feliz, porque poucas faculdades abordam esse tema, poucos alunos no final de suas carreiras se dedicam a trabalhar com os projetos públicos, né, ou em alguma organização social, ou algo afim que possa ter esse trabalho. Então, trabalhar o tema é importante. Toda vez que alguém me pede apoio em alguma faculdade, ou num doutorado ou mestrado, também eu sempre me disponibilizo, porque acho que a gente tem que divulgar cada vez mais o que é o trabalho de um arquiteto urbanista nas políticas públicas, para trabalhar o tema que você traz, arquitetura e urbanismo em comunidades. Ano que vem eu faço 30 anos nesse trabalho. Comecei fazendo estágio na prefeitura de Diadema, trabalhando com mutirão de favela. Tem gente que não gosta, que chama de favela. Naquela época se falava favelas. Tem gente que chama hoje de comunidade. Cada um tem um nome. Eu sempre cito bastante um movimento que chama Movimento de Defesa do Favelado, chama MDF. É um grupo de pessoas que trabalham aqui em São Paulo e isso se estende. Eles têm apoio internacional, vem da Alemanha, recurso. Eles têm que se inscrever todo ano, prestar contas, para implantar trabalhos sociais dentro dessa rede. E o movimento de defesa do favelado, eles se auto-intitulam favelados. Então, comunidade, favelas, assentamentos precários, já é um nome mais técnico, né? São todos para chegar no mesmo lugar. Maria Tereza, mas de onde surge esse movimento? Quando surge assim? Tá. Aqui em São Paulo, a gente começa esses trabalhos através de uma política pública dentro da Prefeitura de São Paulo, que é o Programa Mananciais. O programa foi criado na década de 90 e ele, quando é criado, é feito com os técnicos da Prefeitura e ainda numa escala menor do que, né, naquela época também os números de ocupações em São Paulo era diferente, mas ele já era para preservar esse programa para preservar a bacia da represa Guarapiranga, que é uma das nossas fontes produtoras de água, né? Foi feita para questão de energia e depois nossos dois grandes reservatórios, a Billings e a Guarapiranga. Então, na década de 90 é o programa Guarapiranga. No Rio de Janeiro, a gente tinha o Favela Bairro. Não sei se você já ouviu falar. Já. Eles têm semelhanças de trabalhar a infraestrutura. O que a gente chama de infraestrutura? Colocar água, esgoto, caminho das águas de chuva, que é a drenagem, superficial ou enterrada, trabalhar pequenas praças, áreas de convívio, guarda-corpo, escadarias. Então, fazer um desenho que se integre aquela favela, aquela comunidade ao território e de uma forma que quem estiver andando, passeando a pé, de carro, não consiga distinguir: isto é uma favela, isto é uma comunidade, isto é meu bairro formal ou informal, que são outros nomes colocados, né? Bairros informais. Então, mas aí não está muito mais ligado na questão urbanística do que propriamente dito a questão arquitetura em si? Nas duas coisas. A gente não consegue trabalhar esses programas sem trabalhar a infraestrutura e a habitação. Aí, nesse momento, quando você começa a trabalhar a infraestrutura, você tem nessas áreas famílias em áreas de risco, ou de morros, de encosta, né, com uma topografia mais acidentada, ou sobre bordas de córrego, ou até mesmo sobre córregos, ou dentro das represas, né? Aqui em São Paulo tem um número muito alto de famílias que estão dentro da represa
E todo mundo percebeu que, de uns anos para cá, com os fenômenos climáticos, em 2014 tivemos uma crise hídrica em São Paulo, para quem lembra. Sim. E agora a gente teve um oposto, que é uma subida do nível d'água. Então, a gente tem muita família em área de risco. Quando você tem essa situação, você tem que tirar as famílias de área de risco e levar para algum outro lugar. Ou construir na própria comunidade, ou procurar um terreno próximo na região, de preferência, e aí entra a arquitetura, que é o que você está colocando. A arquitetura ela entra para a construção das unidades habitacionais, equipamentos públicos destinados a encontro de convívios coletivos, construções de equipamentos públicos, tudo que é equipamento, né? A gente sempre fala que quem mora também adoece, precisa estudar, precisa ter um comércio. Então, no nosso leque, esse programa, quando foi criado, ele foi ficando cada década mais robusto. Robusto não só nos investimentos públicos, mas também no que a gente foi enxergando e aprendendo que deveria ser implantado nas comunidades. Então, algumas marcas políticas, elas trazem... Talvez você lembre do programa Singapura. Sim, sim. O programa Singapura, o nome dele técnico é Prover, programa de verticalização. Singapura foi a marca política. E todo mundo reconhecia aqueles prédios que foram carimbos espalhados pela cidade de São Paulo, né? Isso é uma forma da arquitetura, mas de uma arquitetura empobrecida, de uma arquitetura que não via no programa, só via a arquitetura, não via urbanismo, não via a relação das pessoas. Então, você pode perceber que quem estudou Singapura tinha envoltórias de Singapuras criando-se uma nova favela novamente. Sim. Porque lá não tinha um comércio, um lugar para manicure, um lugar para você ter uma vendinha. Então, quando você entra com a arquitetura sem ter uma multiplicidade de usos, isso se constrói ao mesmo tempo junto com os moradores, e aí se tornam de novo construções irregulares, sem um planejamento. Cidade de Tiradentes, acho que é um exemplo muito forte de que a gente implantou muitos conjuntos habitacionais, todos com a mesma cara arquitetônica, né, numa pobreza de arquitetura. A gente fala que a arquitetura não pode ser pobre, porque ela vai ser destinada para uma camada mais pobre da nossa cidade. Trazer nessa linha que você está falando, eu até ia fazer essa pergunta mais para o final, mas eu já vou antecipar, até porque está dentro disso que você está falando agora. Existe alguma lei federal que, imagina, aquela pessoa que mora ali numa comunidade, ela não necessariamente precisa participar de um projeto social, né, vindo aí das prefeituras, do governo, mas assim, alguma lei onde ela tenha direito, por exemplo, ela tem ali não sei se, ela tem uma moradia popular, mas ela quer fazer uma reforma, só que ela tem que trazer, de alguma forma, uma qualidade arquitetônica para aquele espaço. Tem algum lugar onde essa pessoa que não conhece essa lei possa buscar essa informação e trazer uma qualidade arquitetônica para aquela área? A exemplo disso, a gente tem advogados, né, que são, assim, se eu não tenho condição de pagar um advogado, eu tenho meios aí para ter esse advogado de forma gratuita. Sim, na defensoria, né? A defensoria. Na arquitetura, existe também assim, essa possibilidade? Existe. Existe uma lei federal, que é 11.888 de 2008, se eu não estiver enganada. E é uma lei, ela foi publicada esse ano, mas ela já vem de frutos anteriores de história, de batalha pelos direitos à moradia, junto a movimentos populares, junto a técnicos arquitetos urbanistas. Então, ela, antes de ser publicada, tem um histórico que foi percorrido, né? O nosso país ele tem muito histórico de leis que foram criadas ligadas ao direito urbanístico, que vem de conquistas populares, de movimentos. Só que ninguém sabe que existe essa lei. Essa lei ela é como se fosse... Sabe o SUS? A gente tem o SUS, vamos fazer um paralelo. Todo mundo pode acessar o SUS. Inclusive, até se você já conseguir aí dar um direcionamento para essa pessoa, como que eu vou atrás, de repente, desse direito? Tá. Ela é mais complicada, porque quando você tem o SUS, você tem uma estrutura montada. Então, criou uma lei, fez o SUS, Sistema Único de Saúde, você tem verbas destinadas, você tem unidades de equipamentos básicos pelas cidades,
você tem um programa que ele foi criado, tem uma verba, tem um planejamento para implantação. Quando criaram essa lei, qualquer morador que ganhe de 0 a 3 salários mínimos tem direito a arquiteto urbanista, se eu não estiver enganado, acho que entra o engenheiro, assistente social ou alguém da área social, e não lembro se tem advogado também, porque se forma um combo, né? Você nunca entra numa comunidade ou favela sem olhar o contexto. A primeira coisa é que ela não esteja numa área de risco. Aí você não vai consolidar uma casa, reformar para melhoria habitacional, se o problema não é a casa em si, é o terreno onde ela mora, Sim. né? Só que quando foi feita essa lei, ela é uma lei que a gente fala autoaplicável. Ela não foi regulamentada. Como usar essa lei? Como procura quem? Eu disco que número? Né? Tem um site? Não tem nada. Então, uma lei de uma abrangência territorial federal, que não tem uma destinação de verba e não tem um caminho que você divulgue, e você divulgou, quem que vai estar lá para atender? O Paulo se inscreveu. Entendi. Quer dizer, não tem nem a inscrição, tá vendo? Vai vendo como... Então, quando foi feita essa lei, vários movimentos pensaram como aplicar ela. E eu pude trabalhar num projeto, foi em 2016, que era fomentado pelo Cities Alliance. É um grupo que chama Aliança de Cidades. E a gente fez esse trabalho, ele fomentou, injetou recurso aqui para a gente. E a gente trabalhou com 2 ONGs. Eu fazia parte do Habitat para a Humanidade, que é uma ONG internacional e que atua aqui no Brasil. A outra ONG era Interação, Habitat para a Humanidade, como expertise da construção e da reforma. A Interação é uma ONG que tem o objetivo de formar as pessoas, formá-las para que elas tenham condições de que elas caminhem sozinhas para o futuro. Você dá os meios para elas, não ficar tutelando, carregando no colo, e a hora que você termina um programa, aquilo despenca. Então, a Interação fez um trabalho com a gente, que era da organização social e de formação. E a gente, então, foi atrás de esse recurso, quanto que dá para investir? Em quais comunidades? Né? E nós chamamos 2 movimentos de comunidades. Um que é o próprio MDF, que eu citei anteriormente, para trabalhar numa favela que chama Vergueirinho, na Zona Leste. E o outro, não sei se você conhece, UNAS. UNAS é um movimento de Heliópolis, é uma organização gigante. Heliópolis e Paraisópolis são as nossas 2 maiores comunidades da cidade de São Paulo em tamanho e densidade. Então, a gente pegou 2 áreas que tinham uma organização social pré-estabelecida, porque precisaria. Né? Isso que você falou, como não tem uma estrutura na lei, você tem uma lei com uma cabeça que alguém pensou, faltando o resto do corpo, assim, faltando braços, pernas, um coração para pulsar, carteira para injetar o dinheiro no bolso e caminhar. Então, a gente montou um programa que a gente queria que fossem células que se multiplicassem e a gente pudesse espalhar isso São Paulo afora. E escolhemos 2 comunidades. Aí nós fizemos parcerias, porque a ideia do programa não era só reforma. Porque você pode querer uma reforma, Paulo. Eu vou na sua casa, vou dar um exemplo, claro. Fui numa casa de uma moça, mãe de família, com um filho de 8 anos, sozinha, né? Então, esse perfil da mulher solo. A moça queria pôr um forro de PVC porque era muito quente. A mãe morava embaixo e ela em cima. E ela tinha uma escada que a gente chama caracol. Helicoidal, né? Só que quando você chegava na parte superior dela, já era a porta dela. Ela nunca percebeu que, mais importante do que ter uma casa fria ou quente, aquela escada e chegando no patamar da entrada da porta, sem um guarda-corpo. Sem o guarda-corpo. Sem o guarda-corpo. Uma escada caracol. Aí sobe, aí dá na porta, qualquer mal súbito, Sim. Você cai, você pode morrer. Crianças que empinam pipa em laje, quantos não tem isso registrado de acidente, né? Ou falecimento? Em Mauá tem até um movimento de uma pessoa que eu conheci quando eu trabalhei lá em Mutirão de Favela. Ele perdeu o filho empinando pipa na laje
Então, sempre tinha um evento na prefeitura de Mauá para trazer isso para a consciência das famílias, né? Então, ela não tinha se dado conta que o problema da casa dela era o mais importante. Ela sair, ela ter um mal súbito, ou o filho dela sair ou chegar e cair, poder vir a falecer ou algo pior, de né? proporção. Sim. Então, a gente faz um trabalho de sensibilizar a família. Muitas famílias pediam pintura, né? A gente é um país quente, gosta de cor. Você vai em comunidade, o uso das cores não tem essa coisa blasé aí da classe média, com todo respeito, né? Uma crítica ao ocre, é o cinzinha, né? São cores vibrantes, porque é isso. A nossa comunidade, elas são feitas de várias culturas, de famílias que vêm do norte, do nordeste, e esse enriquecimento popular, cultural, traz essa questão. Não, e ontem, até dentro disso que você está falando, eu estava passando com a minha esposa, a gente estava passando e observando, né, algumas coisas, assim, passando mesmo numa comunidade assim, e a gente fica impressionado, né, como a gente se diverte com tão pouco, né, e dentro disso tem a questão das cores. Ela falou, olha essas cores. A gente começou, inclusive, a falar do pelourinho na Bahia. Vibrantes, né? Vibrantes, sabe? Vibrantes. Assim, como de fato as cores estão também relacionadas a essa questão da alegria, da diversão, né? Do olhar, parece que aquilo não te deixa... Da arquitetura, aquilo nunca te deixa triste. Não. Sim, enfim. A gente tem várias experiências. Tem uma comunidade que a gente trabalhou na Vila Nilo, através do poder público também. E no final a gente fez um estudo cromático, que era para trabalhar as fachadas das casas por setores de cores, só que cada casa tinha algum detalhe que era a escolha do morador. O que era isso, né? A gente não queria trazer... A gente fez uma pesquisa de porta em porta e escolhemos e falava, diga 3 cores que você gosta. Aí, no final, a gente tabulou, eu e minha colega, minha amiga arquiteta, a Elaine, Nani, eu chamo ela de Nani. A gente tabulou, fez um desenho de fachadas para não ter recortes, fachadas com reentrâncias. Uhum. A gente tem que trabalhar a segurança do morador. As pessoas podem se esconder. Fachadas que você tem arbustos muito altos, né? Então, tem estudos que mostram as questões de violência e de vulnerabilidade. Com uma pequena coisa que é um recorte de um muro, e eu posso estar lá me escondendo na hora que alguém passa. Entendi. Algum arbusto que está muito cheio. Então, a gente refez todas as fachadas e fez uns desenhos geométricos. Então, as cores que mais ganharam em vários setores, vamos supor que você está num trecho que ganhou verde, mas você queria muito um violeta. Então, a gente fazia um predomínio, porque não dava para comprar a cor de cada, eram uns 500 edificações. Entendi. Não dava para comprar a cor de cada um. Então, a gente fez um desenho geométrico em todas as fachadas e punha a cor que era do seu gosto pessoal, da sua família. Então, tinha uma cor de fundo, de base, e aquilo vinha sempre com o detalhe do seu gosto, do seu coração. E quando a gente implantou, foi muito legal, que os jovens não estavam entendendo nada. O que era aquele bando de cores? E lá tinha um trabalho sendo feito pelo Serviço de Assistência Social da Subprefeitura, na época, de Jaçanã-Tremembé. E a psicóloga me chamou. Falou assim, os meninos não estão entendendo nada. Eu falei, que legal. Então, a gente pegou uma praça que reformamos, né? E a gente chamava de a Praça da Pipa, por sinal. Falando de pipa, Praça né? da Pipa, a Praça que legal. da Pipa. A gente fez com mosaico, desenhou no chão, trouxe as crianças para fazer o plantio dos jardins. Mas, nesse dia, com a praça pronta, a gente fez uma vivência para trabalhar as cores, porque a gente fala das cores... Quando a gente está estudando arquitetura, uma das primeiras coisas que você faz nos primeiros anos é pegar pipoca e tingir de rosa e uma de verde. As duas são corantes. Aliás, que faz mal, né? Não recomendo nem a rosa nem a verde. Tá. Apesar de ser bom, entre aspas, né? Mas ninguém quer pegar pipoca verde. Todo mundo olha a pipoca verde... Mas é a mesma coisa, né? Então, a cor tem essa questão de influenciar o ambiente, né? Você não vai pôr um quarto vermelho. Não sei que você viva pegando fogo, né? Energeticamente. Então, as cores da alimentação, McDonald's, o M, o vermelho, o amarelo, o laranja.
cores mais calmas para dentro do ambiente, para acalmar, né? Ou você quer ter uma sala ativa, uma parede só, com algum tipo de textura. Então, a gente trabalhou para aqueles meninos, na época, com a psicóloga, o que era as cores e o que elas representavam para a gente. Então, isso fez parte, né, de um estudo que a gente trabalha na arquitetura. E aí, era uma revitalização. Tinham construções de casas novas, né? Então, quando você me pergunta onde entra a arquitetura, numa urbanização, nesse caso da Vila Nilo, a gente fez 3 estudos de projeto urbano e arquitetônico. E os 3 sempre têm a necessidade de realocar as famílias, ou realocar, levar para algum outro espaço de construção, porque se não tem espaço dentro da comunidade, se você consegue tirar um número maior e manter elas lá, é importante, porque as famílias têm relações sociais entre elas, né? Então, se eu for mudada para uma outra região e você cuida do meu filho para eu trabalhar, eu vou mudar. Eu vou ter a oportunidade de ter entrado num programa habitacional para conseguir minha casa e o meu trabalho. Você cuidava do meu filho. Quem que vai cuidar do meu filho? Entendi. Então, nosso trabalho, a gente não consegue falar só da arquitetura, só do urbanismo, sem citar outras questões e profissões. Não, e é bacana, né, ter esse bate-papo, porque assim, eu conheço todo esse processo que você está me falando, e quando você faz esse estudo, trazendo a comunidade, né, e depois você fala da questão das crianças, aí você faz um outro espaço ali para as crianças, trazendo também a participação dela. Então, por mais que naquele, tudo bem, eu queria tal cor, mas de repente não está na minha área, mas ela está em algum lugar daquele ponto, e de certa forma eu acabo me identificando com aquilo. Então, assim, aquele espaço de alguma forma vai me abraçar, porque eu pertenço àquela área. E dentro disso eu queria entender de você, nas faculdades existe ali uma disciplina que te direciona, que durante esse processo de formação, que direciona um arquiteto a ter esse olhar para a arquitetura popular? Olha, quando eu entrei na faculdade foi em 92. São 5 anos de faculdade. E em 94 foi quando eu começo a fazer estágio na prefeitura de Diadema. E eu tinha que acompanhar obra, fazer pequenos projetos de infraestrutura e acompanhar um trabalho feito por mutirão, que a maioria das pessoas no mutirão são homens. As mulheres sempre ficavam, né, de organizar a alimentação, essa questão mais maternal, ligada ao gênero da mulher. Depois isso foi mudando, né? Tem vários grupos de mulheres que viraram eletricistas, carpinteiras, pintoras. Então, quando eu começo a trabalhar, eu não tinha aprendido nada de favela na faculdade, nada. Eu tive muito planejamento urbano. Para mim, isso foi muito importante, porque eu tinha planejamento no nível do meu bairro, no nível de cidade, num outro nível que são as cidades na região metropolitana. Então, eu tive muito planejamento, algumas matérias ligadas à obra, mas obra, ou você acompanha, ou você não aprende... Ou não aprende. No papel. É igual um paralelo bem tonto, mas é mestre de obra, né? Quando falam curso de mestre de obra. Eu sempre quis fazer um, porque eu admirava tanto mestre de obra. Achava incrível. É igual... Eu joguei muito tempo capoeira. Quem joga capoeira, não existe um curso para você virar mestre de capoeira. A vida te faz um mestre. A vida te faz um mestre. E eu tive professor de capoeira, um mestre de capoeira que deixou de dar aula, porque quando abriram um concurso, em Diadema isso, uma das exigências era a faculdade. E a capoeira sempre foi muito marginalizada, né? Isso há décadas atrás, desde que você tratar a capoeira como uma vadiagem, sim. É um marginal. Então, algo não estava ligado aos estudos de fato, né? E esse mestre Marinho sempre falava, estudem, meninos, porque eu deixei de poder participar de um concurso em Diadema para dar aula para vocês, porque eu não tenho um diploma. Mas ele tem um diploma que é mestre de capoeira, que é da vida. O mestre de obras é um paralelo, assim, besta, mas é muito simples. Quem fizer um curso de mestre não vai ser um mestre, né?
E o mestre vem da vida. Então, eu entro numa faculdade e eu vou fazer um estágio que eu tive que me virar nos 30. Então, mulher na arquitetura, você é o quê? Projetista para decorar, fazer decoração, né? Isso agora se mudou bastante, mas na década de 90 era bastante complicado. As pessoas nem sabem na comunidade que fazia o arquiteto. Achava que era para, sei lá, embelezar, enfeitar, né? Então, na faculdade, de um tempo para cá, isso mudou. Então, eu tive que me virar nos 30, aprender a trabalhar em mutirão. Você tinha que coordenar aquele mutirão. Eu tinha uma arquiteta, né? Coordenadora, Soraya. Tinha que saber conversar com as pessoas. Tinha que saber conduzir aquilo. Eu lembro que eu estava num mutirão, o cara falou para mim, a gente começa a escada por onde aqui, hein? De cima para baixo, de baixo para cima. Eu pensei, nossa, não tenho a menor ideia. Onde eu estou me enfiando, né? Então, eu ia no feeling de entender quem era a pessoa que mais sabia. Vamos pegar a pessoa que mais sabe. Então, vamos dando uns insights para você. E também tomar cuidado, porque senão você é engolida pelo sempre o sabe tudo, né? Sim. Então, porque se você não traz segurança para aquilo que você fala, a tendência é você ser engolido por aquele até que, enfim, que não sabe nada, né? Maria Tereza, e nesse sentido, o que é considerado a moradia de habitação popular? Então, você sabe que eu tinha um professor, hoje eu trabalho numa pós, né? E um dia ele falava assim, a gente chama de habitação social, habitação popular, né? A gente fica muito estigmatizando, né? Moradia é moradia. Ela tem que ser boa para todo mundo, ela tem que ser social para todo mundo, não importa a sua classe. Ele falava, é igual um carro, né? A gente tem um carro, ambos te levam ao mesmo lugar, né? Mas o carro não tem que estar sempre perfeito para estar andando, né? Tudo bem, tem carros com um design, um tipo de tecnologia, mas a gente tinha que tratar a moradia e a habitação como uma coisa única, não começar a colocar em caixinhas, né? Você não começa a rotular, né, as coisas. Começa a rotular. E aí, então, a gente... Esse nome continua, eu acho que ele vai sempre perpetuar aqui no nosso país. Mas eu trabalho essa questão sempre pensando, a gente fala moradia de interesse social, moradia popular, mas eu nunca a gente não gosta que o popular caia nessa arquitetura que é a arquitetura fraca, a arquitetura barata, a arquitetura sem um pensar, essa questão de levar os conjuntos e se construir como se fossem carimbos, né? As cidades não são feitas de carimbos. Tudo bem, a gente não precisa reinventar a roda. Sim, sim. Mas você pode fazer um projeto, que é o que eu trabalho há décadas com isso e tendo ainda hoje a oportunidade. Você pode fazer um projeto que está ligado à identidade daquela comunidade, que tem que seguir a lei e vai seguir, então... se eu fizer um projeto num terreno, é uma legislação e no do lado é a mesma, porque estamos na mesma área de abrangência, podem dar arquiteturas diversas. Então, se eu contratar um bom projetista, eu posso ter um excelente projeto voltado à sua comunidade, à sua área de interesse social, ao seu bairro precário, assentamento precário, que seja a sua favela. Então, a arquitetura, ela vem com força para trazer uma marca, né? A gente tem falado aqui, tem falado bastante porque as pessoas não conhecem o trabalho que é feito na própria cidade. O Rio de Janeiro tem uma geografia que... A geografia dele abraça os ricos e os pobres e eles se convivem da forma que são conflituosas ou com menos conflito, depende do bairro, ou mais espraiado para o norte, né? São Paulo é mais espraiada. Então, muitas vezes fica no invisível, né? A gente tanto veio falar do invisível, da invisibilidade na pandemia. E essas comunidades, a gente tem que trazer elas para serem vistas, para serem trabalhadas. E essas referências de arquitetura e urbanismo, poucas pessoas conhecem, né? Quando a gente convida faculdades, que você perguntou para mim, né? Voltando para a última pergunta, eu faço questão de, em faculdade, falar sobre esse trabalho, a oportunidade de formação, porque as pessoas não sabem que você pode trabalhar ou você pode se tornar... Tem incentivado também arquitetos urbanistas trabalharem na Câmara
Câmara de Vereadores, como deputados, não sei porquê, tem que ter um olhar para que isso seja discutido com quem tem uma formação específica, porque vai precisar. Inclusive, você já está convidada para participar do podcast Pode Pensar Diferente, que é apresentado pelo Dr. Rutinaldo Bastos, que tem um trabalho aí bem interessante na Câmara de Itanhaém. Tá? Muito bom, eu agradeço. Eu tenho incentivado alunos que eles procurem outros lugares para dedicar o seu aprendizado na arquitetura e urbanismo, né? O curso é chamado Arquitetura e Urbanismo. Muita gente até esquece ou não sabe o que é o próprio urbanismo, né? Eu queria, dentro disso que a gente está conversando, eu queria trazer, na verdade, uma palavra sua. Você, para chegar aqui no estúdio, você deve ter observado aí a qualidade dos prédios. Sabe que a gente está num bairro relativamente bacana e tal, só que tem muitos prédios que você olha, você não sabe se você está numa habitação popular ou numa habitação, enfim, eu não sei qual o termo que vocês utilizam. Aqui já perto de Perdizes também, a gente tem muito essas construções hoje chamadas de estúdio, né? E antes, quando você fala de moradia popular, as pessoas atrelavam muito essa questão também do tamanho, né? Do espaço. Só que no estúdio ali você está numa área muito bem localizada, você tem de repente ali uma cor, uma arquitetura mais elaborada, pelo menos a parte externa. Enfim, dentro também ali você tem ali a questão do espaço pequeno, espaço um pouco confinado. Como que você traz esse olhar, né, trazendo essas construções que eu diria com pouca criatividade por parte dos projetistas e da arquitetura em si, fazendo analogia com o estúdio, né, essas construções, e com a comunidade, que a gente chama de construção popular? Tá, é boa a sua pergunta, porque São Paulo está ficando cada vez mais com o que a gente fala de baixo estoque de terra. Então, qualquer metro quadrado em São Paulo é caríssimo, né, para você investir. E aí, acho que surgem coisas que vão ficando, que vêm, acho que ao longo de décadas. Isso que você falou, o tamanho da casa. Há um tempo atrás, você morar numa casa enorme, isso te dava algum tipo de status ou nível social, classe média, classe alta, casarões, né? Quantos banheiros tem, quantos quartos, suítes. E agora você paga 13 metros quadrados em áreas mais centrais, 20 metros quadrados. Aí todo mobiliário ergue a cama, abre uma gaveta que você usa qualquer coisa, abre um outro móvel que você toma café, você tá em tudo, né? Existe todo um olhar, nossa, que criativo, nossa, sabe, assim... Então, assim, por que esse olhar para aquele que a gente chama de estúdio, tem essa criatividade na construção, e do outro lado que a gente chama de popular, não existe esse olhar. Ou casos opostos, né? Meu pai brincava muito comigo que aquele shopping pro lado dos Jardins, que você não precisa sair de lá. Você tem o shopping, você tem a casa, você tem a academia, custa milhão a unidade. Meu pai falava, nossa, você nasce, cresce, só faltava ter, ele falava, uma área de velório, crematório ou enterro, porque... Você não precisa sair. Você não precisa sair. Mas que é um horror, assim. É carésimo, deve ser um luxo só. Mas você não tem troca com ninguém. Você não tem diversidade cultural, você não vive a vida, você não vive a cidade. Você não vive um parque que pode ter linear, como um parque... A gente faz vários parques, ninguém conhece o nosso trabalho, mas a gente fala muito do Ibirapuera e tal. Mas isso que você falou, então, estava ligado ao tamanho. Então, a gente vem numa cidade que está... cada vez mais com baixo estoque de terra. A gente, no poder público, para garantir essas áreas que a gente possa construir, elas têm uma demarcação específica, que elas chamam ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social. E elas têm uma variação numérica, 1, 2, 3, 4, acho que vai até 5, se nada mudou. Está discutindo o plano, está discutindo... Foi aprovado o plano diretor, né, que poucas pessoas também conseguem acompanhar ou se dedicam para, e tem a lei de uso e ocupação do solo. Aí, quando você faz isso, você marca na cidade, estou falando de uma forma simplista, do que pode, o que não pode. Então, a gente reserva essas áreas de zonas especiais. As EIS 4, elas são para as áreas de manancial sul da cidade.
da Billings e Guarapiranga. E no nosso trabalho, a gente não vem fazendo o que vem fazendo o mercado na cidade, que é diminuir o espaço, trabalhar essa lógica que você tudo pode fazer dentro do seu prédio, que tem coisas que são legais, né? Mas tem uma coisa de mudar o perfil, isso em regiões metropolitanas, né? Eu venho de uma época que você tinha que saber o que você vai estudar, o que você ia se formar era para a sua vida toda, você ia comprar uma casa que ia ser naquele bairro, você ia pagar 30 anos seguidos, ia comprar um carro. Hoje em dia, meus filhos já... Eu tenho um com 22 e a Bruna com 31. Eles têm outras coisas, né? Eles querem estudar, querem ter oportunidade de uma vivência fora de São Paulo. Tem os grupos que se unem e alugam casa juntos. Então, as pessoas hoje... Eu acho que é mais ainda... O Brasil é muito diverso, nossa metropolitana. Aí junta uma cidade que tem um perfil diferenciado, funciona 24 horas por dia, usam as questões coletivas, que eu acho legal, lavanderias coletivas, trabalho com a Elizabeth França, ela é doutora, né, na matéria da arquitetura e do urbanismo, e vem me ensinando bastante ao longo das décadas que eu tenho e tive a oportunidade de trabalhar com ela. O que é isso, né? Então, ela sempre fala para a gente pensar no espaço de estudo das crianças. Quando a gente faz um prédio na habitação popular, se for chamar assim, vai ficar com entre 42 e 50 metros quadrados, né? Cabem os 2 quartos, cabe a cozinha e o banheiro, mas a gente vem trabalhando o que a gente chama da planta livre. O que é a planta livre? Assim como esses estúdios, né, fazendo um paralelo ao que você perguntou, de um tamanho menor, mas você tem a liberdade de fazer por uma cama, por uma cortina, por um biombo, por qualquer coisa que você module seu espaço. Entendi. E então, quando a gente trabalha a planta livre, o morador adora fazer sua reforma também. E os prédios, quando são feitos de alvenaria estrutural, que você usa a parede, é uma outra técnica da engenharia, se você tirar uma parede que ela tem uma função de estrutura, ao longo das alturas, isso pode vir a ceder, a ruir, a cair. Então, quando a gente faz a planta livre, o morador no miolo pode fazer o que ele quiser. Inclusive, você reduz custo, né, com essa construção. Porque Reduz. Depois você transfere, ali, de repente, a criatividade para aquele morador. Eu quero, imagina, não tenho filho, não tenho pretensão de ter, não quero 2 quartos, eu quero 1. Então, Exato. É muito bacana isso porque você não impõe para aquela pessoa. Eu não quero ter 2 quartos, só quero 1. Exato. Né? E para a família que tem seus filhos, então, se ela está sem recurso para investir, também está pronto. Né? A gente vem de um censo que percebe que as famílias estão diminuindo na quantidade de filhos, mas ainda as famílias... Essa geração, acho que a gente vai saber daqui a 30 anos do que vem pela frente, mas ainda temos as composições... não falando de gêneros e relações que são de casais, não entrando nesse mérito, mas que quer os 2 quartos, né? Que necessita. Então, a gente faz o que chama de planta livre, porque além de ter isso que você está falando da questão da economia, você tem uma coisa que é do meio ambiente. Que a primeira coisa que o morador vai fazer é tirar uma parede que ele achar que é inútil para ele vai demolir, vai ter que contratar uma caçamba. Se ele não contratar uma caçamba, ele vai ter que contratar a pessoa do bairro para jogar num carro, vai descartar em qual lugar. E muitas vezes, se você pode surgir um problema estrutural. Grave. Então, são questões ligadas à estrutura, meio ambiente, num descarte irregular. Então, a gente, quando trabalha essa planta, né, tenta trazer esse modernismo dessas plantas menores, mas são plantas que... e como a gente sempre contrata um arquiteto, um escritório de arquitetura que faça um projeto para aquela área, num dado momento em São Paulo a gente tinha tantos exemplares de boa arquitetura feita em programas públicos, eu visitava cada uma e falava, eu queria essa unidade no Real Parque. Será que no Real Parque, para quem conhece o Real Parque, antes tinha os Singapuras, antes não, ainda tem, que logo pela cor mudam por causa da poluição da Marginal. Atrás nós fizemos um outro desenho de implantação de arquitetura, outro tipo de edifícios, outro tipo de espaços coletivos. Ficou, na época o pessoal não queria, porque era um bairro nobre,
foi difícil a discussão. E como dentro disso, né, dessa questão de moradias e assim, até a questão de baixo custo, qual que é o desafio e como é feito o estudo de uma boa arquitetura para reduzir esse custo? Né? Ou seja, o desafio aí da escolha dos materiais de uma forma que você tenha uma construção aí bacana, com qualidade, mas você investe um tempo muito maior na criatividade para trazer produtos um pouco mais em conta. Olha, você sabe que... Insumos, na verdade, né? O CAU e a Folha de São Paulo, há uns anos atrás, fizeram uma pergunta parecida com essa. Quantas pessoas contratam um arquiteto para planejar? Quantas pessoas usam do que foi desenhado? Quantas pessoas viram o tipo de material? Quantas pessoas se planejaram para ver o que era fazer ou uma construção nova ou uma reforma? E o índice de pessoas que utilizaram o serviço de arquiteto, isso está ligado com uma das suas perguntas, né? Da oferta do serviço gratuito para quem é morador de baixa renda, ou para quem não é de baixa renda, mas você tem uma classe média muito autoconstrutora. E aí é bem legal ver essa pesquisa. Se você puxar pela folha junto com o CAU, você acha. Ela fala que quem pôde usar o serviço de um arquiteto, urbanista e de um engenheiro também, né? A gente tem limites para tipos no aprendizado de questões estruturais, de engenharia, que você pode dar conta até uma dada escala você trabalha com a sua formação. Passou, você vai chamar um profissional, um engenheiro para essa outra categoria. Então, quando você tem a oportunidade de pensar, programar, ver o que você vai comprar, tipos de materiais, não só para a questão do que você gosta, do que não gosta, mas meio ambiente, as questões de saúde, né? Quanto você usou aquelas telhas de fibrocimento, quanto aquilo fez mal para a saúde das pessoas, quanto que você descartar um material pode ser ecologicamente, ambientalmente ruim, né? Então, quando você tem um profissional, eu vou dar um exemplo tão simples. Eu pude comprar a minha primeira moradia depois de quase 30 anos. Eu comprei fora de São Paulo. Fui comprar no litoral, porque era onde eu tive oportunidade pelo preço. Porque aqui em São Paulo, qualquer metro quadrado era um absurdo, né? Eu falei, eu trabalho há 30 anos entregando chaves, eu moro com os meus pais e os meus filhos. E nessa busca, eu fui parar no litoral norte. Aí minha vizinha, ela começou a reformar a casa dela. Tem uma casa térrea, perdeu o marido já há uns anos, pegou alguém para dar umas dicas para ela. Ela reformou a casa de um jeito que ela ficou presa na casa dela. Eu não sei que labirinto eles fizeram. Ela falou, ai, Maria, eu podia ter te chamado. Eu falei, podia, Lu. Qualquer sugestão que a gente vá dar, a gente pode trazer conversando com o cliente, né? Porque não é para mim. A casa é dela, não é o que eu gosto, é o que ela deseja. Mas ela fez um negócio que ela queria alugar para familiares dela para ganhar uma renda extra, né? E ela morar também. Só que ela queria ter a privacidade dela quando ela alugasse. Ela fez de um jeito, Paulo, que eu não fui lá olhar porque ela não me chamou, mas ela falou que ela ficou presa na casa dela. Não sei que labirinto que ela fez para tentar criar em uma mesma casa situações independentes que quando chegar uma visita ela aluga. Aí já nem a visita, ela está alugando mesmo para um familiar dela. E ela possa ter o quarto dela, o banheiro e sair numa outra área que fica privativa dela. E até ontem eu estava lá na minha casa, vi que o vizinho da frente vai começar. Eu falei, ai, será que quer alguma dica, né? Que eu vi um outro pensando, puxando. É uma soma de saberes, então, mas né? Você sabe que está muito... Você falou, agora você trouxe um ponto... Também você tem aí a classe até relativa média, mais ou menos, aí, que também é autoconstrutora. Mas eles acabam fazendo muita coisa sem trazer um arquiteto, porque existe a ideia que o arquiteto é um profissional para rico. Um luxo. É um luxo, né? Então, até depois que a gente está conversando aqui, eu estou lembrando de algumas coisas que eu já fiz, né? Eu, Paulo, sobre autoconstrução e falando em português claro, as merdas que eu já fiz, que depois eu falei, gente, como que eu consegui fazer isso? E hoje eu tenho muitos arquitetos, muitos engenheiros.
e visitam minha casa e falam, cara, como você conseguiu fazer isso? Como você não pensou nisso? Fala, ó, se eu tivesse buscado um profissional, se eu soubesse que dava para contratar, agora eu sei que naquela época dava. Naquela época eu não sabia, não tinha a menor noção. Né? Tanto é que, inclusive, o ConstruiCast ele vem para isso. Que legal. Né? Ele vem para trazer, para mostrar, trazer pessoas como você, no intuito de mostrar que qualquer pessoa pode ter acesso a um engenheiro, pode ter acesso a um arquiteto, porque moradia também é questão de saúde. Total. Né? Então, não é simplesmente, não é morar. Você falou outra questão que é muito importante. Porque, trazendo esse ponto que você falou agora, dessa questão da qualidade da arquitetura, muitas vezes quando você traz um toque, uma luz, a cor de uma luz, ela pode te gerar um cansaço, que você não sabe por que está gerando, mas às vezes é só a iluminação da sua casa, é a tinta, entende? Então, eu acho que ter a oportunidade de trazer esse olhar, né? Seu, Maria Tereza e tantos outros profissionais de arquitetura, engenharia, mestres de obra que foi falado aqui. Então, eu fico contente porque essas pessoas hoje, de repente, têm aí a oportunidade de falar, de se apresentar para essas pessoas. Ó, você também pode contratar um arquiteto, um engenheiro, enfim. Pode. Você sabe que você tocou numa coisa super importante. A habitação, ela está diretamente ligada às questões de saúde e de educação. Existem dados para isso, não sou eu que acho, né? Da saúde, quando a gente trabalha, a melhoria habitacional, ela vem no final de um processo, Paulo. Então, você primeiro tem que olhar se a área é de risco, se não é de risco, se é possível a permanência, isso falando de habitação social. Se é de possível permanência, posteriormente, o final do processo é uma entrega de título similar a uma escritura, que isso vem por leis federais, tem a Lei 13.465, a gente pode falar com seu colega, e em São Paulo tem a 17.734, que é para você, chama de REURB-S, no final você vai ter o título, né? Mas só para não perder o gancho do que você deu. Quando você consegue consolidar uma casa, então foi feito toda a melhoria, tem água, tem esgoto, ninguém mais está em área de risco, aí sim eu vou poder investir na minha casa, com a segurança jurídica, né, que eu vou estar titulando. Então, a segurança jurídica fala, agora eu vou investir sem o temor se eu vou ser despejado, reintegrado posse, né, que é a retirada forçada, ou se minha casa vai ruir. Quando a gente está no nosso processo de urbanizar, a gente faz, às vezes, isso para o morador. Eu trabalhei num trecho de Heliópolis que o miolinho de quadra, a gente tirou o miolo de quadra para levar o saneamento. E nisso, as casas que ficaram, a gente pôde, então, entrei numa casa, o que a senhora precisa? Ela falou, olha, eu falei para ela, seu banheiro está escuro, sua sala, vamos pôr uma janela aqui e uma aqui? Vamos. Não deu 3 meses, ela me fala, mas Maria Tereza, minha conta de luz baixou. Minha conta de luz baixou porque agora com essa janela eu não preciso mais acender a luz. Então, são feedbacks que você vai tendo. Mas a questão de saúde, você vê as comunidades que têm o médico da família, que é o grupo de acompanhamento que vai casa por casa, quando você trabalha, ela falou da conta de luz, mas quando você trabalha a circulação, você está trabalhando a saúde. Sim. O número de famílias que diminuem de pedir os remédios para todas as ites, de alergia, poeira, áreas úmidas demais, diminui isso, assim, é um dado, né? Problemas respiratórios. Então, quando você urbaniza um lugar e a família pode reformar a casa, ou nós, através do programa, fazer algum tipo de melhoria, isso diminui drasticamente. Então, isso que você falou da saúde. E outra coisa é da educação, né? Estava comentando que a Elizabeth França sempre falava para a gente, pensa num espaço coletivo, porque os apartamentos, as famílias ainda que são mais numerosas, apesar de estar caindo, quando precisa estudar, vai estudar onde? Vai estudar aqui, a televisão está ligada, o outro está cozinhando. Não tem a mesinha do estudo. Sim. Então, essa coisa de ter um espaço para você estudar, eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras de um convidado nosso que a gente sempre chama, quando vai falar de cortiço, ele chama Luiz Corrara.
O Luiz Corrara faz um estudo dos cortiços de São Paulo com o que isso se desdobra, e ele fez uma pesquisa relacionada à educação. E ele lembra que quando visitou uma escola, não sei se foi a escola ou a família, a professora falou para ele, porque o menino estava pisando na mesa onde era o refeitório, e ela falou para ele, na sua casa você sobe em cima da mesa? Você sobe onde você faz a lição? Onde você come? E ele falou, eu não tenho mesa. Na minha casa, onde eu como, é onde eu estudo. Então, aí ele visita e mostra a foto da área, era um cortiço. A família vivia num espaço, voltando a falar do metro quadrado, do cortiço é um dos mais caros de São Paulo. É mais fácil você alugar uma casa em comunidade do que você vai para o cortiço, vem muita gente de fora, imigrante, empobrecimento. É um dos espaços mais caros de São Paulo. Sem qualidade, né? E aí ele visitou e mostra a casa desse menino, era menor que essa sala que a gente está. E, de fato, onde ele dormia, onde eles comiam, onde eles faziam tudo. Onde a família vivia. Então, quando a professora fala e o menino não tem referência, ele não tem... Então, quando você tem um espaço que a criança possa estudar, que ela possa se desenvolver, é um outro ganho da educação. E uma outra questão que está ligada à saúde, como você bem comentou, crianças na primeira infância que não têm acesso à coleta de esgoto, elas serão limitadas dali para frente. Não tem volta, né? Então, por mais que a gente trabalhe no futuro com as coisas de cotas, questões identitárias, se você limitou aquele acesso, é o acesso da pobreza. É outra coisa que a gente tem falado bastante. Criar as caixinhas são importantes, né, de identidade, gênero e etc. Mas tratar a pobreza como raiz é o principal. Então, uma criança até 8 anos, se ela tiver contato com o esgoto, no pé, na porta, água, ela vai ser, fisicamente, ela vai entrar num processo que ela vai ficar limitada. Isso também tem estudos. Ela vai levar aquela sequela para a vida. Vai, de desenvolvimento. Qualquer tipo de desenvolvimento. E dentro disso que você está falando, como que a gente está conversando sobre essa questão da saúde, é bem interessante, porque quando você traz, né, esse cuidado, né, essa atenção para a questão da arquitetura, para a questão urbana, você, ali na construção, você trata a impermeabilização, né, que também é um problema e causa muito problema respiratório. Esse ponto das janelas que você fala, né, onde você trabalha ali a circulação de ar e, sobretudo, a questão da luz. Né? Então, eu tenho umas perguntas aqui, vindas da internet. O que o governo está fazendo para melhorar o fluxo de trabalho da Central de Aprovação de Projetos? Essa é uma pergunta da Mayara Gomes. Olha, a aprovação de projeto é algo que é bem difícil. E eu estou falando porque eu trabalho hoje na Secretaria Executiva do Programa Manancial na Prefeitura de São Paulo. A aprovação legal, ela é feita por uma outra secretaria que chama SMU, Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano. Essa secretaria, quando você está... Nós, que atuamos no território da Billings e da Guarapiranga, elas têm leis específicas que são do Estado, porque essas represas, elas dialogam com outros municípios, né? Então, quando você vai estudar isso desde as cabeceiras, o sistema de drenagem, ela está regida pela lei estadual. Então, hoje, nós, nos mananciais de São Paulo, qualquer coisa, aliás, todo mundo, né? Quando você vai aprovar, você tem que passar pelo crivo da lei municipal e pela lei do Estado. Eu vou dizer para você que é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu tenho aprendido isso ao longo do tempo, porque muito tempo trabalhando com favela e com comunidade, várias leis foram criadas. Nosso país, ele é um exemplo de criar leis assim. Só que tem algumas que não funcionam definitivamente. Elas perdem o caráter do que é ter a parte de regionalidade. Então, para ir na pergunta da aprovação, tem coisas que não são compatíveis das leis municipais com o Estado. Então, a lei da Billings, ela está hoje compatibilizada com a do município para as aprovações, a da Guarapiranga não. E mesmo a que está compatibilizada, você tem questões contraditórias. Então, você tem o que a gente chama, né, de potencial construtivo,
taxa de ocupação, o gabarito, que nada mais é que a altura do prédio. Então, a gente estava até discutindo, vira e mexe, a gente tem discutido de pedir a revisão da legislação, primeiro que elas vêm de datas anteriores, e a cidade foi mudando, né? Para a gente compatibilizar e tentar simplificar o sistema. Porque, de verdade, no município, então, a gente tem uma coordenadoria, que é para projetos de interesse social, a gente dá entrada. Então, tem vários tipos de modalidade. Desde o parcelamento de solo, quando você vai abrir... O que é o parcelamento, para quem não sabe? Quando você tem um terreno que passou de 20 mil metros quadrados, você vai ter que levar sistema viário, vai ter que dedicar uma área para o que a gente chama de institucional, para pôr no equipamento público, vai ter um trecho que vai ser de área verde. Então, entram as questões que são obrigatórias, porque se depender de loteadores, os loteadores sempre visaram por um número maior de lotes para uma renda. E a gente tem visto, cada vez mais que a gente não pensa a cidade como um todo, chove, já sabe o que vai acontecer. Né? A gente já sabe o que vem. Aí, num grau ou menor ou maior, obras emergenciais ou obras definitivas. Então, não pode perder esse foco. E aí você, para aprovar, então você tem que destinar parte também de áreas verdes. Quando você tem que fazer isso junto com o Estado, as taxas que a gente fala, os índices urbanísticos do Estado, eles são mais rigorosos do que o do município. Isso não quer dizer que o do município é ruim. Ele te dá um potencial maior de construção. Vou dar um exemplo. Tem uma área que a gente tem 300 mil metros quadrados no Grajaú. Está passando por esse processo de aprovação. Primeiro estudo, cabiam 3 mil unidades habitacionais, que é muito bom. Porque teremos grandes áreas de parques, que são as zonas destinadas para proteção ambiental, de córregos e afluentes. Teremos a implantação de um céu. Se você pensar em 3 mil famílias, é uma cidade. Então, não se faz mais cidades Tiradentes. É mais caro levar a infraestrutura depois. Então, a gente vai ter um céu. Vai ter o BS, Unidade Básica de Saúde, e vai ter creches também. E comércio. Quando passamos para aprovação, para o município, pode ter as 3 mil unidades. Quando chega para o Estado, a legislação que vigora hoje, com os órgãos de aprovação que você tem na pasta, em especial ligados à CETESB, isso te traz outros requisitos. E aí, para você atender a todos e ficar dentro da lei, você começa a ter que abrir mão de algumas coisas. Então, as questões de onde está a nascente de um curso d'água. Mas essa nascente estava ocupada? Estava desocupada? Os prédios na Billings não podem passar de 20 metros de altura. Não pode. É uma lei. Então, tudo que você faz nessa região tem que ter 20 metros no máximo. A gente fala o pé direito, né? A altura de um andar, 2,5 metros, 3, 2,60. Não pode passar. Aí que vem o que a gente começa a pensar que tem que mudar. Se eu te levar num prédio de 20 andares, que seja um térreo mais 5, se eu colocar 2 andares a mais, urbanisticamente, um prédio de 9 andares vai te sentir com uma arquitetura que te massacra, né, na cidade? Se você pegar um terreno, que a gente chama de taxa de ocupação, ele for eu libero o terreno para uma área verde maior, eu deixo ele mais estreito e eu verticalizo, eu subo mais andares, eu estou liberando solo. Se eu estou liberando solo, ambientalmente é melhor. Pode ter áreas mais vegetáveis, Entendi. permeáveis. Então, em vez de eu construir a mais no plano aqui horizontal, eu diminuo o meu plano horizontal e subo no vertical. Se a gente subisse 2 andares a mais de cada prédio que tem lá, atenderia muito mais famílias que estão vindas de áreas de risco, da nossa conversa do começo, desse bate-papo. Famílias que não podem ficar, devem ir para conjuntos habitacionais, conjuntos popular, que sejam, devem ir para moradias. Então, a gente está tirando famílias que estão em risco de morte, para morrer, para ir para um conjunto, né? Então, 2 andares a mais não é permitido. Não é permitido. Entendi. Arquitetonicamente, a gente vê os prédios que tem em São Paulo, né? É isso que você falou. Quando você chega aqui, cada vez mais alturas, né?
e a lei não permite. Então, essa pergunta que ela fez, ela é bem difícil. Eu tenho aprendido, como eu sempre lidei com as leis que trabalham, o Estatuto da Cidade é uma lei antiga, que vem nessa briga dos movimentos de moradia. Essa lei da REURB-S também, ela vem aprimorando. Aí fazem leis que você não pode usar na margem dos córregos e rios, como se você estivesse no Mato Grosso, na Amazônia. Inclusive a Mayara trouxe mais uma pergunta aqui que eu acho interessante fazer antes da gente... A gente já está caminhando para o final. Ela fala o seguinte: o que o governo está fazendo em relação à urbanização e infraestrutura das favelas e comunidades irregulares em todo o Estado? O Estado agora está com uma atuação vinda forte, né? A gente viu que teve desastre no final do ano em São Sebastião, com as chuvas que tiveram. Então, tenho acompanhado o trabalho de uma colega muito competente, também minha xará, Maria Tereza Diniz, junto a demais, que vem trazendo essa questão da moradia e trabalhar o urbano e como que seria isso, né? Estou dando esse exemplo. O governo do Estado ele teve sempre um papel muito dedicado à construção da moradia. O governo do Estado, a gente pode falar que a CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, todo mundo conhece essa sigla, mas não sabe o que é, fez muitos prédios que também se espalharam pela cidade. A prefeitura, através também da Coab, Companhia Habitacional, também fez, e às vezes você nem sabia distinguir quando era um ou outro. E a prefeitura, o município, fica muito a cargo de ter esse trabalho da urbanização de favelas ou de assentamentos como um carro-chefe mais forte, né? Não que isso não seja do governo do Estado também. O governo também tem suas atuações, eu sei que está ampliando isso. E felicito que tem essa colega à frente dessa pasta no Estado. Então, hoje, eu trabalho, como eu disse inicialmente, na Secretaria Executiva do Programa Manancial. A gente trabalha com vários contratos, são 8 lotes de contrato para projeto e obra que passaram por uma licitação. Eles são contratos que vêm da fase, hoje estamos na fase 3 do programa, eu te disse que ele começou na década de 90, né? Sim. Que era o programa Guarapiranga, e aí o programa ficou robusto, entrou fase 1 de licitação, 2, hoje estamos na 3. O que é essa licitação? Projetos e obras. Então, você pega o território, demarca esse caminho das águas, que o nosso trabalho ele é ligado ao caminho das águas, ao caminho do saneamento, eliminação de áreas de risco. Aí, algo que eu ainda não falei aqui, criação de parques. Então, a gente dialoga com as demais secretarias, dialoga com a saúde e educação para saber a demanda. Porque quando a gente tem que optar por um espaço, põe o saúde ou põe a educação. Então, a gente vai nas secretarias e vê a demanda. Um outro espaço que a gente vem construindo chama TEIA. Está ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é para você pensar em formação das famílias. Como se fosse um coworking público, de você ter dentro da comunidade um espaço que seja dedicado a que ela crie um fortalecimento e possa caminhar na vida nova que ela vai construir naquele conjunto. Onde você trabalha a questão das relações ali. Isso. E aí, também a questão do comércio em escalas menores, né? Então, esse trabalho que a gente faz hoje, ele é intersecretarial. Então, ele começa bem, porque a gente não faz nada sozinho, né? Você citou que visitou a casa, por que não pensa nisso? Quando a gente vai ouvir a opinião dos moradores, tem sugestões também. E se a gente faz isso? E se faz aquilo? Tem o Conselho Gestor Participativo, que é para ouvir o morador e ver o que ele pensa para aquele espaço, né? Então, a gente tem um programa que se relaciona com outras secretarias para fazer um programa único de prefeitura, porque o morador não entende o que são as secretarias. Obviamente que se explicar ele vai entender, mas não... Mas é um processo que leva tempo, né? Então, é a prefeitura. Então, a prefeitura, no fim, a gente faz esse trabalho e entram os parques. Eu não sei se você conhece o Cantinho do Céu. Cantinho do Céu, não. A gente sempre fala do Cantinho porque lá tem 8 quilômetros de parque. Onde que fica? Ele fica afastado da nossa região central, né? E a gente sempre brinca, fica para o lado da Billings, para o lado do Grajaú. A gente sempre brinca que o morador do Cantinho não vai para Ibirapuera.
Agora a gente está trabalhando na prefeitura o transporte hidroviário público. Isso vai ser implantado. Então, para se deslocar, para quem anda para a região sul de São Paulo, ou eu não gosto de chamar de extremo sul, porque e também nem falar dessa questão da periferia, porque longe para eles somos nós que estamos aqui. Longe depende de onde, de onde você está. De onde você está. O Cantinho do Céu é um dos parques que a gente trabalha com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né, nossa parceira. É um parque público, aberto. O projetista é o arquiteto Marcos Boldarini. Esse parque já foi premiado nas primeiras fases dele em Veneza, na Bienal de Veneza. É um parque que já foi anunciado, divulgado fora do Brasil de forma... Vamos mostrar ele aqui para a audiência do ConstruiCast. Vamos fazer uma visita lá. Vai ser bem lá. bacana. Se quiserem, a gente organiza. E o que foi legal do parque? Os moradores foram se apropriando. Tem o samba da Clarissa, depois tem todas as redes, aí dá para puxar. É um samba que tem sempre no primeiro domingo de cada mês. No dia do samba, eles usam o deck que a gente fez, não o flutuante, que a gente ficou preocupado com a questão da vida das famílias, das pessoas, né? Então, não são aquelas raves que ficavam na rua até de madrugada, morador quer trabalhar, né? Então, quando a gente fala de questões conflituosas e de agenda para a periferia também, tem que ver o que o governo pode propor, né? Ou propõe. Então, no cantinho, o dia do samba, tem a mulher que vai vender um hambúrguer artesanal, que começou a estudar nutrição, e chamou a vizinha para estudar também. Achei tão lindo isso. Tem um grupo que organiza, você faz o artesanato. É bacana que você vai criando, de fato, uma rede ali, Cria uma rede. Sim. O grupo dos grafites, é o grupo entre o sonho e a realidade. Agora eles querem alavancar o grafite às mulheres, porque geralmente é homem grafiteiro que você vê, né? Agora, geralmente, sim. Agora eles querem empoderar, que é uma das palavras mais usadas no momento, empoderar as meninas. Então, a nossa secretaria trabalha um leque. É um processo bem demorado, porque o protagonista é o morador, que é para ele que vai ser o serviço. As áreas têm sofrido muitas ocupações, muitas especulações, ações criminosas. Então, você comprar um terreno de alguém que te vendeu, não tem escritura, não tem documento, são processos bem conflituosos. Bem interessante. Ô Maria Tereza, antes da gente encerrar, a gente tem um quadro aqui, Convidado Convida. E eu gostaria de ouvir de você, assim, eu sei que essa pergunta tem gente que, não quero me comprometer só com um e tudo mais, enfim. Mas quem você gostaria de ver aqui, que na sua cabeça, ou seja, de acordo com a sua perspectiva, essa pessoa vai trazer aí um conteúdo relevante para a nossa audiência? Olha, eu acho que um conteúdo complementar pode ser a minha xará, que eu citei aqui, Maria Tereza Diniz. Ela é arquiteta, urbanista, também ela está no Estado, então pode ser um complemento aí de políticas públicas, se você quiser fazer um acervo do pod de vocês. Obviamente, não poderia deixar de mencionar a secretária Elizabeth França, não pelo fato dela ser secretária hoje, mas pelo histórico do trabalho dela na cidade de São Paulo e Brasil afora, né? Então, ela traz uma experiência e que se volta a se dedicar para esse trabalho de urbanização. Acho que são duas pessoas que estão ainda nessa linha. E também dá para pensar, se você quiser ouvir outros participantes, né? Então, eu citei aqui o pessoal do grafite, dá para convidar os meninos do Entre o Sonho e a Realidade, que também trabalham com a música. Acho que dá. Eu ia elencar um monte de gente, mas não. Vamos pensar. Eu vou pensar aqui num episódio diferente. De repente, igual esse, inclusive, do parque. Eu tô com umas ideias aqui, eu vou... Do parque, o projetista é o Marcos Boldarini, é uma obra da prefeitura, um projeto feito em conjunto, prefeitura. Esses processos são criativos coletivos, né, entre o poder público e o arquiteto. É o Marcos Boldarini, se você também quiser... Tá, eu vou pensar aqui num episódio especial, de ver se a gente consegue, de repente, em um episódio, unir, sabe, essas pessoas aí pra gente fazer um eu fico à disposição de colaborar com essa união. Criar essa conexão aí, a ponte entre essas pessoas. Sim, então, para não serem só trabalhos solos que eles não são. Sim, porque eu acho bacana. Outro dia eu estava falando com um paisagista, o Alex Anazak, e a gente estava falando justamente dessa questão, né, da importância do paisagismo, por exemplo, nas cidades. O que isso reflete ali na questão do olhar, né? Como que as pessoas
se comportam nos espaços através da arquitetura, através do paisagismo, enfim. Então, traz tudo isso. Eu queria que você desse aí suas palavras finais. A gente falou bastante. A gente falou bastante coisa. E tem muita coisa que eu deixei de perguntar, mas aí quem sabe eu também deixei de concluir. Acho que o raciocínio nem fechou em alguns momentos, mas eu queria muito agradecer você, né? A indicação do meu nome para essa conversa. Eu achei bem legal. Você tem muitas perguntas que também provocam a gente para trazer uma conversa mais rica. Então, agradeço a oportunidade, sua vivência de ter transformado o ConstruCast para todo mundo ter acesso. Fico à disposição da gente formar esse grupo maior de trabalhos. Para quem quiser, tem alguns trabalhos, livros que são publicados quando a gente trabalhou em outros momentos. A gente gosta de fazer publicação, que é absorver o aprendizado, né? E tem um site da prefeitura que ele chama Bitasampa. Lá tem alguns PDFs de livros publicados. Tem do Cantinho do Céu, entre outros. E tem um que eu gosto muito para quem é estudante ou para quem está formado e queira, que é um livro que ele tem volume 1 e 2, é do plano ao projeto. Então, você trabalha desde a escala do plano até chegar dentro da unidade habitacional, até chegar dentro do quarto, do apartamento. Então, a escala da urbanização, a escala do conjunto, a escala do prédio e a escala da unidade. Então, para quem é estudante ou para quem é da área, a gente sempre recomenda, porque não tem muita bibliografia. Você mesmo trouxe essa questão nas faculdades, né? Então, quem quiser, fica essa dica aí de leitura para seguir carreira e que se discuta mais como você está fazendo hoje comigo. Não, bacana. Então, vamos colocar o link aqui na descrição do vídeo. Tá bom. Maria Tereza, mais uma vez, obrigado aí. Conte com o ConstruCast para o que você precisar. Eu sempre falo que esse espaço aqui é nosso. Inclusive, o fato de você trazer aí sugestões e convidados é justamente para a gente conseguir ampliar mais a discussão e, consequentemente, levar informação de qualidade para a nossa audiência. Obrigada. Então, é isso, gente. Você que ficou até aqui, eu tenho certeza que ficou impactado com esse conteúdo exclusivo. Eu que vivo arquitetura, que vivo engenharia, que vivo obras, nunca tinha feito um bate-papo tão rico e esclarecedor quanto esse. Então, um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no ConstruCast.